Ela bateu à porta da quinta de um estranho, vendendo doces para ajudar a sua mãe doente. Mas quando entrou e viu uma fotografia da sua mãe numa moldura na parede, tudo mudou. "Por que é que a fotografia da minha mãe está na sua casa?" perguntou ela ao proprietário bilionário. E o que ele disse a seguir deixou-os a ambos em choque. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de subscrever o canal e de gostar do vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde nos está a ver. Adoramos saber. O sol queimava por cima de Mariana enquanto ela caminhava lentamente pelo passeio de um bairro nobre, segurando uma pequena cesta cheia de doces caseiros. O calor subia do alcatrão em ondas trêmulas, fazendo o ar dançar à sua frente. Tinha apenas 10 anos, mas caminhava com o peso de alguém muito mais velho. Cada passo era deliberado, uma batalha contra o cansaço que se instalara nos seus ossos. Os seus pés estavam descalços e sujos de horas a percorrer as ruas, e o seu estômago estava vazio desde a noite anterior, um nó doloroso que ela aprendera a ignorar. Mas ela não se queixava. Cada passo que dava, cada porta a que batia, era pela sua mãe e pela sua avó, a avó Ana, ambas doentes e a sobreviver a custo. A sua mãe, Carla, não conseguia trabalhar, uma tosse persistente roubava-lhe as forças, e a sua avó estava no hospital a precisar de medicamentos que elas não podiam pagar. Vender os doces que a mãe ainda conseguia fazer nos seus dias melhores era tudo o que Mariana podia fazer. Ia de casa em casa, batendo em portas grandes e imponentes, esperando que alguém com um coração generoso comprasse alguma coisa. A maioria das pessoas ignorava-a, olhando através dela como se fosse invisível. Algumas diziam que não com um aceno de cabeça brusco e fechavam a porta sem um segundo olhar, deixando-a com o som do clique da fechadura a ecoar nos seus ouvidos. Ela não desistia. A sua mãe sempre lhe dissera para se manter forte, que a força era a única coisa que os pobres possuíam em abundância. Então, ela viu o maior portão que alguma vez vira. Era de ferro forjado preto, com desenhos intrincados que pareciam serpentes a entrelaçarem-se. Atrás dele, erguia-se uma imensa quinta rodeada por árvores altas e frondosas que prometiam sombra e frescura. Parou por um momento, a olhar, intimidada pela grandeza do lugar, e depois caminhou até ao portão e tocou à campainha. Segundos arrastaram-se, e Mariana pensou que talvez não estivesse ninguém em casa. Depois, ouviu passos no cascalho e o portão abriu-se lentamente com um rangido baixo. Um homem alto, de fato preto impecável, apareceu à sua frente. O seu rosto era sério, as feições vincadas pela concentração, e o seu cabelo estava perfeitamente penteado para trás, com um brilho discreto. Parecia alguém importante, um homem habituado a dar ordens e a ser obedecido. Mariana não sabia quem ele era, mas falou educadamente, como a sua mãe ensinara. "Senhor, gostaria de comprar um doce para ajudar a minha avó?" perguntou, a sua voz suave mas clara, cortando o silêncio da tarde. O homem ergueu uma sobrancelha, confuso, mas não falou de imediato. Olhou para ela, o seu olhar percorrendo os seus braços magros, o seu rosto cansado e a sua cesta modesta. Após um breve silêncio, ele deu um pequeno sorriso e acenou com a cabeça. "Espera aqui", disse ele, e voltou para dentro da quinta. Mariana esperou junto ao portão, mas os seus olhos não conseguiram evitar segui-lo. A porta ficara ligeiramente aberta. Ela deu um passo cuidadoso para a frente, depois outro. O interior parecia algo saído de um sonho. Os chãos de mármore brilhavam, refletindo a luz que entrava pelas janelas altas. Tudo parecia imaculadamente limpo e caro. Nunca tinha visto um lugar assim. A sua curiosidade puxou-a um pouco mais para dentro da casa. Não tencionava ir longe, apenas alguns passos, o suficiente para ver. O ar era mais fresco lá dentro, e tudo cheirava a flores e a cera de abelha. Havia grandes quadros nas paredes e móveis altos que pareciam pertencer a um museu. Os seus olhos moveram-se de um objeto brilhante para o outro até que parou em frente a uma fotografia pendurada numa moldura dourada. Era antiga, ligeiramente desbotada, mas suficientemente nítida. O seu coração começou a bater mais depressa, um tambor descontrolado no seu peito. Olhou fixamente para a mulher na fotografia, jovem, sorridente, a segurar o braço do mesmo homem que acabara de entrar. A mulher era a sua mãe. Não havia dúvida. Mariana vira fotografias suficientes da sua mãe do passado para reconhecer aquele rosto. A sua mãe parecia feliz na fotografia, como costumava ser antes de adoecer. As pernas de Mariana fraquejaram. Não compreendia o que a fotografia significava. Por que estaria a mãe numa fotografia dentro de uma quinta como aquela? Poucos segundos depois, o homem regressou com dinheiro na mão. Mas no momento em que viu onde Mariana estava e para o que ela olhava, tudo mudou. Ele parou de andar. O seu rosto ficou pálido e a mão que segurava o dinheiro caiu ligeiramente. Mariana não se moveu. Apontou para a fotografia e olhou para ele.
Por que é que a fotografia da minha mãe está na sua casa? Perguntou, a sua voz a tremer um pouco. O homem não respondeu de imediato. Os seus olhos estavam fixos na fotografia. A sua boca abriu-se como se estivesse prestes a dizer algo, mas não saíram palavras. O silêncio entre eles tornou-se pesado, denso. Finalmente, ele olhou para ela, a sua expressão cheia de confusão e algo mais. Choque, dor, talvez até culpa. Mariana observava-o atentamente, à espera, mas ainda sem ter a certeza em que situação se tinha metido. O que significava esta fotografia? Por que é que a sua mãe nunca tinha mencionado este lugar? Ou este homem? Rui Pereira deu um passo em frente e olhou para Mariana mais de perto. Os seus olhos percorreram o rosto dela como se tentassem confirmar algo. Como te chamas? Perguntou ele. Mariana, respondeu ela. Mariana Santos. Nesse momento, algo mudou no rosto dele. O seu maxilar contraiu-se. Os seus olhos arregalaram-se novamente, depois suavizaram-se. Ele parecia reconhecer o nome. Mariana sentiu a tensão aumentar no ar, mas não disse mais nada. Queria respostas, mas também sentia medo. Não era suposto ela estar ali. Estava apenas a tentar vender doces. Mas agora estava em frente a uma fotografia que ligava a sua mãe doente a um estranho rico. Rui ajoelhou-se lentamente até ao nível dela. O nome da tua mãe, disse ele, é Carla Santos. Mariana acenou com a cabeça. Sim, senhor. Rui levantou-se novamente e virou-se para olhar para a fotografia mais uma vez. As suas mãos tremiam ligeiramente. O que quer que esta fotografia significasse, não era algo simples. Rui caminhou até ao sofá próximo e sentou-se, ainda a segurar o dinheiro, mas já não oferecendo. Os seus olhos permaneceram fixos no chão. Mariana ficou perto da fotografia, sem saber o que fazer a seguir. Parte dela queria sair a correr pela porta. Outra parte queria ficar e ouvir tudo. O silêncio continuou por um tempo antes de Rui finalmente falar. Ela nunca me disse ele baixinho. Mariana não sabia o que ele queria dizer. Disse-lhe o quê? Perguntou ela. Rui olhou para ela novamente. Que eu tinha uma filha. Mariana pestanejou, confusa. O quê? Perguntou ela. Rui parecia mais sério agora. Eu estive com a tua mãe há muito tempo. Perdemos o contacto. Nunca soube que ela tinha tido uma filha. A sua voz era firme. Mas Mariana conseguia ouvir algo a quebrar-se por trás dela. O seu coração batia depressa. Este homem estava a dizer que era o seu pai. Não fazia sentido. A sua mãe nunca tinha dito nada sobre ele. Mas agora tudo parecia virado do avesso. Ela não sabia em que acreditar. Rui finalmente levantou-se e caminhou de volta em direção à fotografia. Olhou para ela por um longo momento, depois virou-se para Mariana. Como é que ela está? Perguntou ele. Mariana olhou para baixo. Doente, disse ela. E a minha avó, a avó Ana, também. Não temos dinheiro para os medicamentos. A sua voz falhou. Rui acenou lentamente. Parecia perdido em pensamentos, como se estivesse a tentar processar tudo de uma vez. Vem comigo, disse ele gentilmente. Mariana hesitou. Não te vou fazer mal, acrescentou ele. Eu quero ajudar. Mariana seguiu até à sala da frente, onde ele lhe entregou mais dinheiro do que ela alguma vez vira na vida. Leva isto à tua mãe, disse ele. E diz-lhe que o Rui quer falar. Mariana segurou o dinheiro com força. As suas mãos tremiam. Tudo tinha mudado tão depressa. Naquela manhã, ela saíra da sua pequena casa de aldeia para vender doces. Agora, encontrara algo muito maior, uma verdade que estivera escondida. Virou-se para sair, ainda em choque, a sua mente cheia de perguntas. Ao sair, o sol ainda estava quente, e o mundo à sua volta parecia o mesmo. Mas tudo dentro dela tinha mudado. Viera em busca de algumas moedas para ajudar a sua família e acabara por descobrir um segredo que poderia mudar as suas vidas para sempre. Afastou-se da quinta com o dinheiro agarrado nas mãos e uma tempestade de pensamentos na sua mente. Os seus pés ainda doíam e ela ainda estava cansada e com fome. Mas agora havia algo novo dentro dela. Algo a que não conseguia dar nome. Talvez esperança. Talvez medo. Olhou para trás uma vez para a grande casa atrás de si. A porta já se tinha fechado, mas Mariana sabia que aquela porta tinha aberto mais do que apenas um caminho para uma quinta. Tinha aberto algo no seu passado, algo que não ficaria mais escondido. Rui ficou no meio da sala, paralisado,
os seus olhos presos na fotografia que Mariana acabara de apontar. As suas mãos ainda seguravam o dinheiro que trouxera para os doces, mas agora esquecera-se dele. Olhava para a fotografia como se fosse a primeira vez que a via, embora estivesse pendurada naquele corredor há anos. Depois, virou-se lentamente para Mariana e, com uma voz trêmula, disse: "Esta mulher, ela era minha noiva. Ela morreu há mais de 10 anos." As sobrancelhas de Mariana franziram-se, confusas. "Ela é a minha mãe", respondeu ela, a sua voz pequena mas firme. As palavras atingiram Rui com força. As suas pernas cederam e ele caiu no sofá como se alguém o tivesse empurrado. Pôs as duas mãos no rosto e ficou ali, sem dizer uma palavra. A sala ficou completamente silenciosa. Mariana ficou ali, a segurar a sua cesta de doces, os olhos arregalados. Não tinha a certeza do que acabara de acontecer, mas algo parecia errado. Muito errado. Olhou para a porta, o seu corpo tenso. Mariana sentiu algo a contorcer-se dentro dela. Tudo estava a acontecer demasiado depressa. E agora este homem estranho que vivia numa quinta e dizia que tinha sido noivo da sua mãe parecia estar prestes a desmoronar. Mariana não sabia o que o noivo significava realmente, mas compreendia que o homem se tinha importado com a sua mãe há muito tempo. Mas como podia a sua mãe estar morta se estava viva neste momento? E por que é que este homem acreditava que ela tinha morrido? Sentiu o medo a crescer dentro dela. Talvez isto fosse um erro. Talvez não devesse ter entrado. Sem dizer mais uma palavra, Mariana agarrou a sua cesta de doces com força e deu um passo atrás. "Espera, por favor", disse Rui, tentando levantar-se. A sua voz estava mais alta agora, mas ainda a tremer. "Diz-me mais. Onde é que ela está? Onde está a Carla?" Mas Mariana já estava a correr. Os seus pés bateram rapidamente no chão liso, e ela não olhou para trás. Passou pela porta e saiu para o sol, onde o calor lhe bateu novamente no rosto. Correu o mais depressa que pôde pela rua, com o coração a palpitar, confusa e assustada. Rui correu para a porta, mas quando saiu, ela já tinha desaparecido. Olhou em volta, tentando ver para onde ela tinha ido, mas não havia nada. Apenas a rua, as árvores e os portões a balançar ligeiramente abertos. As suas mãos tremiam agora. Fechou a porta lentamente e encostou-se a ela. A sua mente não conseguia acompanhar o que acabara de acontecer. A rapariga disse que se chamava Mariana. Disse que a Carla era sua mãe. E isso significava que a Carla estivera viva todo este tempo. Mas como era isso possível? A sua própria mãe, Dona Maria, tinha-lhe falado do acidente. Tinha-lhe até mostrado os preparativos para o funeral. Ele lembrava-se de estar sentado na primeira fila da igreja, incapaz de chorar porque a dor era demasiado pesada. Foi um caixão fechado. Ninguém nunca viu o corpo. Ele tinha aceite, embora uma parte dele nunca se tivesse sentido completa. Tinha vivido com aquele buraco no peito por mais de 10 anos. Nunca se casou, nunca esqueceu. E agora isto. Voltou para o sofá e sentou-se novamente, desta vez mais devagar. Colocou o dinheiro na mesa e olhou para ele como se significasse alguma coisa. O seu cérebro parecia girar em círculos. Pensou no rosto de Mariana, na forma do seu nariz, nos seus olhos, na maneira como falava. Havia algo de familiar nela, algo que lhe apertava o peito. Não era apenas a sua voz ou o seu cabelo. Era tudo. Ela lembrava-o tanto da Carla, como uma pequena cópia de alguém que ele amara mais do que qualquer outra coisa. Seria realmente verdade? Poderia a Carla ter sobrevivido ao acidente e, de alguma forma, acabado a viver uma vida completamente diferente, longe de tudo e de todos? E se isso fosse verdade, por que é que ela nunca o contactou? Por que é que não lhe disse que estava viva? Por que é que o deixou acreditar que estava morta? As suas mãos agarraram a borda do sofá. Ele precisava de respostas. Mas a única pessoa que as podia dar acabara de sair a correr da sua casa. Durante o resto do dia, Rui não conseguiu pensar noutra coisa. Não atendeu nenhuma chamada. Não abriu o seu computador portátil. A sua equipa bateu à porta algumas vezes, perguntando se ele precisava de alguma coisa, mas ele disse-lhes para o deixarem em paz. Os seus pensamentos estavam todos em Mariana, na sua voz, no que ela disse. A pergunta continuava a girar na sua mente como um disco riscado. Seria realmente possível? E se fosse, por que é que alguém mentiria sobre a morte da Carla? Lembrou-se de que tinha sido a sua mãe, Dona Maria, que lhe dera toda a informação na altura. Ela tinha-lhe falado do acidente. Tinha organizado o funeral. Tinha tratado de tudo.
Só isso fez crescer um sentimento estranho no seu estômago. Ele nunca fizera muitas perguntas na altura. Estava demasiado magoado, demasiado destroçado. Mas agora, olhando para trás, tudo parecia um borrão. Nem sequer se lembrava de ter visto um relatório. Nem documentos da polícia, nem provas reais. Apenas uma história. Uma história em que ele acreditara porque vinha de alguém em quem confiava. Ao cair da noite, Rui ficou junto à janela, a observar a rua vazia lá fora. O céu escurecera e as luzes da quinta refletiam-se nas janelas. Pensou no que fazer a seguir. Precisava de encontrar a Mariana. Precisava de falar com ela novamente. Precisava de saber toda a verdade. Ela mencionou que a mãe estava doente. Talvez pudesse usar essa informação. Talvez alguém no hospital local soubesse de alguma coisa. Não podia simplesmente sentar-se e esperar. Não agora. Não depois do que aconteceu. O seu coração ainda doía com o choque. Mas por baixo de toda essa dor, havia outra coisa. Uma faísca. Esperança. A possibilidade de a Carla não ter morrido. De ela ter vivido. E talvez, apenas talvez, ele tivesse uma filha. O pensamento fez as suas mãos suarem. O seu mundo fora virado do avesso numa única tarde. Passara anos preso no luto. Mas agora, um fantasma do passado regressara. E desta vez, ele não a ia deixar desaparecer novamente. Tinha de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Nos dias que se seguiram, Rui não se conseguiu concentrar em nada. A sua rotina inteira desmoronou-se, reuniões foram canceladas, chamadas ignoradas e refeições deixadas por tocar. A sua mente estava presa numa coisa, Mariana. O seu rosto, a sua voz, a fotografia que ela apontara, tudo se repetia na sua cabeça como um ciclo do qual não conseguia escapar. Ele precisava de respostas. Precisava de saber se o que ela dissera era verdade. O pensamento de que a Carla, a mulher com quem ele deveria casar, pudesse ter estado viva todo este tempo e criado uma filha sozinha. Não o abandonava. Contratou a sua equipa de segurança privada para procurar nas zonas mais carenciadas da cidade, na esperança de encontrarem uma rapariga a vender doces nas ruas. Deu-lhes todos os detalhes de que se lembrava. A sua altura, o seu cabelo, a sua idade, até a roupa que ela usava naquele dia. A equipa perguntou por todo o lado, verificou mercados, visitou clínicas, mas voltava sempre com a mesma resposta. Ninguém a tinha visto. Rui ficava mais frustrado a cada dia. Não suportava a espera, o não saber. Enquanto Rui procurava sem parar, a vida para Mariana continuava a mesma. Todas as manhãs, ela acordava cedo, arrumava os seus doces numa pequena cesta e caminhava descalça pela cidade. A sua mãe, Carla, ainda estava muito doente. Havia dias em que mal se conseguia levantar. A sua casa de aldeia era pequena, velha e a cair aos pedaços. O telhado metia água quando chovia, e o chão era frio à noite. Não tinham muita comida, por isso Mariana fazia o que podia. Nunca contou à sua mãe sobre a quinta, sobre o homem que vira a fotografia, ou sobre o que ele dissera. Não sabia como explicar. Parte dela estava assustada. Parte dela nem sabia se tinha realmente acontecido da forma como se lembrava. Tudo o que sabia era que a sua mãe sempre lhe dissera a mesma coisa, que o seu pai morrera antes de ela nascer. Mariana nunca questionara isso muito a fundo até agora. Depois de ver aquela fotografia, tudo parecia estranho. A sua mãe nunca falava do seu passado. Era como se a sua vida só tivesse começado no dia em que Mariana nasceu. Carla evitava todas as conversas sobre os seus anos de juventude. Sempre que Mariana fazia perguntas sobre o seu pai, ou sobre qualquer coisa de antes de ela nascer, Carla ficava em silêncio. Dizia coisas como, é melhor não falar sobre isso. Ou, o passado está para trás. Mariana não insistia muito. Mas agora, essas respostas já não eram suficientes. Algo não batia certo. Por que estaria a fotografia da sua mãe naquela casa grande? Por que é que o homem dissera que ela era sua noiva? Mariana começou a observar a sua mãe mais de perto. Sempre que Carla tossia ou parecia cansada, Mariana sentia uma mistura de tristeza e frustração. Gostava de poder fazer mais. Vender doces ajudava um pouco, mas não o suficiente. Os medicamentos eram caros, e os médicos não ajudavam muito quando viam como eram pobres. Uma noite, enquanto estavam sentadas juntas a comer um pequeno pedaço de pão, Mariana quase perguntou sobre Rui. As palavras chegaram-lhe aos lábios, mas não as conseguiu pronunciar. Olhou para os olhos cansados da sua mãe e decidiu ficar em silêncio por enquanto. Mas as perguntas no seu coração continuavam a crescer.
De volta à sua quinta, Rui estava a ficar sem paciência. Não confiava no silêncio. Precisava de fazer algo ele mesmo. Subiu ao sótão, um lugar onde não entrava há anos. O ar estava poeirento, e caixas velhas estavam empilhadas em todos os cantos. Lá dentro estavam memórias, fotografias, roupas, cartas, coisas que ele um dia partilhara com a Carla. Abriu uma caixa após outra, as suas mãos a tremerem enquanto folheava papéis e fotografias antigas. Algumas fizeram-me sorrir, outras fizeram-me parar e olhar. Então, encontrou uma carta. Era velha, escrita à mão, e o papel tornara-se amarelo. A caligrafia era da Carla. Ele leu-a lentamente. No início eram coisas normais sobre sentir a sua falta, sentir-se confusa. Mas depois uma frase fê-lo parar. Se soubesses da gravidez, talvez as coisas tivessem sido diferentes. As suas mãos congelaram. O seu coração começou a acelerar. Grávida. A Carla estava grávida. Ele leu a frase novamente, certificando-se de que não estava a imaginar. Estava ali mesmo. Ela estava a carregar o seu filho quando desapareceu, e ninguém nunca lhe dissera. Rui sentou-se no chão do sótão, ainda a segurar a carta. Tudo dentro dele se virou do avesso. Se a Carla estivera grávida, então isso significava que a Mariana era sua filha. A sua própria filha, viva por aí, a lutar para sobreviver enquanto ele vivia numa casa gigante com tudo. Pensou em todos os anos que chorara a Carla, todos os aniversários, os feriados solitários, as noites tranquilas em que imaginava como teria sido a vida se ela não tivesse morrido. Mas ela não tinha morrido. Tinha partido. Por alguma razão, ele ainda não compreendia, e criara a filha dele sozinha. A cabeça de Rui encheu-se de mais perguntas do que respostas. Por que é que ela partiu? Quem lhe disse que ela tinha morrido? E por que é que ninguém nunca mencionou uma criança? Ele acreditara no que a sua mãe lhe dissera na altura. Ela disse que a Carla morrera num acidente de carro, funeral de caixão fechado. Ele nunca questionou. Mas agora, olhando para trás, já não fazia sentido. Tantas peças faltavam. Tantas mentiras tinham sido contadas. E agora a verdade começava a mostrar-se. Naquela noite, Rui não dormiu. Ficou no seu escritório, a reler a carta, a tentar lembrar-se de cada momento daquela época da sua vida, cada conversa, cada pequena pista que pudesse ter perdido. Começou a pensar na forma como a sua mãe agiu quando a Carla desapareceu. Ela fora fria, firme e no controlo. Tratara de todos os detalhes do funeral, disse-lhe que era melhor não ver o corpo, disse que só causaria mais dor. Ele confiara nela, mas agora começava a duvidar de tudo. E se a Carla não morreu? E se lhe disseram para partir? E se alguém se certificou de que ela ficava longe? O peito de Rui doía com todos os pensamentos que se acumulavam na sua mente. Passara anos a construir a sua vida, o seu negócio, o seu império. Mas nada disso importava agora. Havia uma rapariga lá fora, Mariana, que podia ser sua filha. E se ela era, então abalara as paredes do seu mundo sem sequer saber. Ele tinha de a encontrar. Tinha de falar com a Carla. Tinha de saber a verdade. Mariana estava novamente do lado de fora do portão da quinta, a segurar a sua cesta de doces. O seu coração batia depressa. Mas desta vez, não era de medo. Era de determinação. Precisava de voltar. Precisava de descobrir a verdade. Depois de tudo o que acontecera, depois de fugir de Rui da primeira vez, não conseguia parar de pensar no que ele dissera. Não conseguia parar de pensar na fotografia. Algo dentro dela dizia-lhe que este homem fazia parte de uma história que a sua mãe nunca contara. Então, ela regressou. Percorreu as mesmas ruas, passou pelas mesmas árvores altas e parou no mesmo portão maciço. Desta vez, não hesitou. Abriu o portão e entrou. Ao chegar ao jardim, viu-o. Rui estava sentado sozinho perto de umas flores, a ler uns papéis. Ela aproximou-se e chamou, Senhor. Ele levantou a cabeça, surpreendido por a ver. Por um segundo, não disse nada, apenas olhou para ela. Depois levantou-se e deu um pequeno sorriso nervoso. Voltastes, disse ele. Entra, por favor. Mas Mariana não perdeu tempo a olhar em volta desta vez. Caminhou diretamente para a fotografia pendurada na parede. Parou em frente a ela e apontou novamente. Aquela é a minha mãe. Tenho a certeza, disse ela. Rui aproximou-se e ficou ao lado dela. Olhou para a fotografia de perto, como se estivesse a tentar ver algo mais profundo.
Acenou lentamente com a cabeça, engolindo em seco. A sua voz era baixa. Aquela é a Carla, disse ele. Ela era tudo para mim. Depois, fez-lhe sinal para o seguir. Entraram para outra sala, o seu escritório. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Lá dentro havia mais fotografias. Colocou-as na mesa, uma a uma. Em todas as fotografias, estava a Carla, mais nova, mas claramente a mesma mulher com quem Mariana vivia. Ela estava a sorrir, feliz e sempre perto de Rui. Havia fotografias deles a rir, a abraçarem-se, sentados numa praia. Mariana olhou para as imagens em silêncio, sentindo-se estranha. Era como olhar para uma parte da vida da sua mãe que ela nunca conhecera. Então, algo chamou a atenção de Mariana. Numa das fotografias, a sua mãe usava um colar, um pequeno pendente em forma de coração com uma pedra azul no centro. Mariana aproximou-se e apontou para ele. Aquele colar, disse ela. A minha mãe ainda o usa todos os dias. Rui congelou. Conhecia bem aquele colar. Foi o que ele deu à Carla na noite em que lhe pediu para casar com ele. Tinha-o escolhido ele mesmo, poupado durante semanas só para o comprar. Vê-lo novamente depois de todos estes anos fez o seu peito apertar. Fui eu que lhe o dei, sussurrou ele. Na noite em que a pedi em casamento. Mariana não falou. Apenas acenou com a cabeça, olhando novamente para a fotografia. Para ela, o colar sempre fora apenas uma coisa que a sua mãe usava. Nunca soubera que viera de alguém importante. Agora significava outra coisa. Rui sentou-se lentamente, como se o peso do que ela dissera fosse demasiado. As suas mãos tremiam ligeiramente e os seus olhos pareciam brilhantes. Respirou fundo e perguntou, a tua mãe? Ela está viva. Mariana respondeu suavemente, sim, ela vive comigo. Somos só nós as duas. Ele não sabia o que dizer. Tantos pensamentos corriam pela sua mente. Se a Carla estava viva e esta rapariga era realmente sua filha, então Mariana tinha de ser sua filha. Não havia outra explicação. Ele nunca deixara de amar a Carla. Nunca deixara de pensar na vida que poderiam ter tido juntos. E agora, à sua frente, estava um pedaço dessa vida, a respirar irreal. Isso fez-o sentir-se doente e esperançoso ao mesmo tempo. Doente por causa de todos os anos perdidos. Esperançoso porque talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para consertar algo. Ela nunca me disse que estava grávida, disse ele, a sua voz a tremer. Ninguém me disse nada. Mariana observava-o com atenção. Não sabia como se sentir. Este homem, rico e sério, podia ser o seu pai, mas ela mal o conhecia. Tudo o que sabia era que a sua mãe lutara durante anos, sozinha, sem ajuda. E agora podia ver dor no seu rosto, mas também confusão. Ele parecia destroçado e desesperado por compreender. Rui inclinou-se para a frente, colocando os cotovelos nos joelhos. Cobriu o rosto com as mãos e ficou assim por um momento. Quando finalmente levantou a cabeça, os seus olhos estavam vermelhos. Não compreendo, disse ele. Por que é que ela desapareceu? Por que é que não me disse? Mariana abanou a cabeça. Ela nunca fala do passado, disse ela. Sempre que pergunto pelo meu pai, ela diz que ele morreu antes de eu nascer. Rui desviou o olhar. Aquela mentira doía mais do que qualquer outra coisa. Não porque o deixasse zangado com a Carla, mas porque percebeu quão profundo deve ter sido o medo ou a dor para ela dizer tal coisa, para o apagar completamente. Onde é que vocês vivem? Perguntou ele gentilmente. Mariana deu uma ideia aproximada do bairro, a zona pobre onde vendia doces. Rui anotou sem dizer mais nada. Não queria assustá-la, mas sabia o que tinha de fazer. Tinha de ver a Carla. Tinha de a olhar nos olhos e ouvir a sua versão da história. Não conseguiria descansar até o fazer. Ficaram em silêncio por alguns minutos. A verdade era demasiado grande para qualquer um deles conseguir lidar completamente. Nesse momento, Rui olhou novamente para Mariana. Olhou mesmo para ela. A forma do seu queixo, a maneira como os seus olhos se estreitavam quando estava séria. Era tudo a Carla. Como é que ele não vira da primeira vez? Como é que perdera os sinais? Talvez fosse porque enterrara as suas memórias por tanto tempo, convencido de que o capítulo da sua vida estava fechado para sempre. Mas agora abrira-se novamente, e ele não podia voltar atrás. Mariana levantou-se lentamente, a segurar a sua cesta de doces. Devo ir, disse ela. Rui levantou-se também. Não tentou impedi-la desta vez. Apenas acenou com a cabeça.
Obrigado por teres vindo, disse ele. Por favor, diz à tua mãe. Diz à Carla que o Rui quer vê-la. Mariana fez um pequeno aceno e caminhou em direção à porta. Rui ficou para trás, ainda a tentar dar sentido a tudo. Quando a porta se fechou atrás dela, ele sentou-se novamente, sobrecarregado. Se tudo era verdade, então aquela rapariga era sua filha, e alguém lhe mentira durante mais de 10 anos. Mariana caminhou lentamente para casa, a cabeça cheia de pensamentos que não conseguia organizar. Segurava a sua cesta de doces com força, mas já não se importava com ela. Nem sequer sabia se vender alguma coisa naquele dia. O que aprendera na quinta era demasiado grande para ignorar. O homem, Rui, era gentil mas confuso, chocado e emotivo, e reconhecera a sua mãe na fotografia. Até lhe mostrara mais fotografias. Não havia mais dúvidas. A sua mãe e aquele homem tinham um passado sério. Mariana também não conseguia parar de pensar no colar. A sua mãe usara-o todos os dias desde que Mariana se lembrava, mas nunca dissera de onde viera. Agora Mariana sabia que viera de Rui, do homem que pedira a sua mãe em casamento. Os seus pés arrastavam-se enquanto caminhava pelas ruas sujas em direção à sua pequena casa. Chegou à porta de madeira partida, empurrou-a e entrou. A sua mãe estava deitada no colchão, a descansar, de olhos fechados. Mariana ficou imóvel por um momento, depois falou. Mãe, preciso de te dizer uma coisa. Ela conseguia ver que algo estava errado. Ou talvez algo grande tivesse acontecido. Mariana parecia nervosa, pálida, e as suas mãos tremiam. O que foi, querida? Perguntou Carla. Mariana respirou fundo. Voltei àquela quinta, disse ela. O corpo de Carla enrijeceu. Foste lá? Perguntou ela, a sua voz cortante de pânico. Mariana acenou com a cabeça. Explicou tudo. A fotografia no corredor, a reação do homem, como ele lhe mostrara mais fotografias, e como ela vira o colar numa delas. Contou à mãe como Rui perguntara por ela e como ela lhe dissera a verdade. Carla ouviu-se a interromper, o seu rosto a perder a cor a cada palavra. Quando Mariana terminou, a sala ficou em silêncio. As mãos de Carla tremiam e os seus olhos olhavam para o nada. Sentou-se lentamente no chão, de costas contra a parede. Ele era o amor da minha vida, sussurrou ela, quase como se estivesse a falar para si mesma. Ele era tudo para mim, mas eu tive de desaparecer. Porquê, mãe? Porquê é que não lhe disseste? Porquê é que não me disseste nada? Os olhos de Carla encheram-se de lágrimas. Olhou para a sua filha e limpou o rosto. Porque eu tive medo. Porque não tive escolha, disse ela. A sua voz era fraca, mas honesta. Demorou um momento, depois começou a contar a verdade. Quando descobri que estava grávida de ti, ainda vivia com o teu pai. Estávamos prestes a casar. Tudo era perfeito. Mas depois a mãe dele descobriu. Dona Maria. Ela era uma mulher poderosa, controladora, fria. Nunca gostou de mim. Achava que eu não era suficientemente boa para ele. Uma noite, ela chamou-me à casa dela. Disse-me que se eu não o deixasse, ela me destruiria. E se eu alguma vez contasse ao Rui sobre o bebê, ela viria atrás de mim e de ti também. A boca de Mariana abriu-se. Ela disse que nos mataria se eu ficasse, disse Carla baixinho. Não tive escolha. Tive de fugir. Nem tive a oportunidade de explicar ao Rui. A mãe dele disse-lhe que eu tinha morrido num acidente de carro. Ela forjou tudo. O funeral, a história. Tive de desaparecer para te proteger. Pensei que se desaparecesse completamente, estarias segura. Vivi com medo durante anos, com medo de que ela nos encontrasse de qualquer maneira. É por isso que nunca ficámos num lugar por muito tempo no início. É por isso que nunca te disse nada. Mariana olhou para a sua mãe, incrédula. Ele nunca soube de mim, perguntou ela. Carla abanou a cabeça. Não, ele nunca soube que eu estava grávida. Parti antes de lhe poder contar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana. Sentia-se triste. Zangada, confusa. Não conseguia compreender como alguém podia ser tão cruel. Ela mentiu-lhe, disse ela. Ela tirou-lhe tudo a ele e a nós. Carla acenou com a cabeça, o seu rosto cheio de dor. Sim, tirou. E eu deixei-a porque pensei que era a única maneira de te manter viva. Mariana não sabia o que dizer. Ficou ali sentada a chorar, o seu coração pesado com a verdade. O silêncio na sala era denso.
Carla olhou para as suas mãos e esfregou-as. Quis contar-te tantas vezes, disse ela. Mas não queria que vivesses com medo. Não queria que pensasses que a tua vida começou com uma ameaça. Mariana ainda chorava, mas ouvia atentamente. Carla continuou, nunca foi por vergonha. Eu amava o teu pai. Ele era gentil, meigo, e teria sido um bom pai. Mas não podia arriscar a tua vida. Então tornei-me outra pessoa. Desisti de tudo. Tive empregos que não pagavam nada. Fiquei em silêncio. Continuei a mudar-me. E quando adoeci, pensei que talvez fosse o fim. Mas depois começaste a vender doces. Carregaste todo o peso que eu devia ter carregado sozinha. E agora encontraste-o. Carla olhou para Mariana e tocou-lhe no rosto. Estou orgulhosa de ti e peço desculpa. Peço muita desculpa pela vida que tiveste, pelas coisas que nunca soubeste. Mariana segurou a mão da sua mãe com força, não querendo largá-la. Ficaram assim por muito tempo, ambas a sentirem-se cansadas e abaladas. Mariana pensou em Rui. Ele parecera tão magoado, tão perdido quando ela lhe disse que a sua mãe estava viva. Ele não fazia ideia de que tinha uma filha. Também lhe tinham mentido. Mariana sentiu que todas as suas vidas tinham sido moldadas pela decisão de outra pessoa. Uma mentira mudara tudo. O que vamos fazer agora? Perguntou Mariana suavemente. Carla não respondeu de imediato. Olhou para o teto e respirou fundo. Não sei, disse ela. Mas acho que está na hora de parar de fugir. Talvez ele mereça saber a verdade. Talvez nós as duas também mereçamos. Mariana acenou lentamente. Não sabia o que aconteceria a seguir. Rui perdoaria a sua mãe. Queria fazer parte das suas vidas. Tantas perguntas enchiam a sua mente. Mas uma coisa era clara. Ela sabia a verdade agora. Sabia de onde viera. E embora o passado estivesse cheio de dor e mentiras, pelo menos a verdade viera finalmente à luz. Na manhã seguinte, Rui saiu cedo da sua quinta e dirigiu-se diretamente para a antiga quinta onde a sua mãe costumava viver. A grande casa estivera maioritariamente vazia desde a sua morte. Não fora tocada há muito tempo. Rui não se sentira pronto para ir lá antes, mas agora precisava. Algo dentro dele dizia-lhe que ainda havia segredos escondidos naquela casa. Quando chegou, destrancou a porta com uma chave velha e entrou. Tudo estava como ele se lembrava, silencioso, frio e cheio da presença da sua mãe. Foi de sala em sala, à procura de algo que pudesse explicar o que ela tinha feito. Abriu gavetas, verificou debaixo dos móveis e até olhou atrás dos quadros. Finalmente, no seu escritório, encontrou uma pequena caixa de madeira no fundo de um armário trancado. Lá dentro havia cartas. A maioria era aborrecida, mas uma tinha uma caligrafia diferente. Era da Carla. As suas mãos tremeram enquanto a abria. A carta dizia: se estás a ler isto, talvez o amor tenha finalmente conquistado o medo. Protege a nossa filha. Rui não conseguiu conter as lágrimas. Sentou-se lentamente no chão, ainda a segurar a carta. O seu peito doía, não apenas pela dor do passado, mas pela verdade que acabara de descobrir. A sua mãe sabia. Tinha guardado esta carta. Sabia que a Carla estava viva. Sabia do bebê, e mesmo assim mentira-lhe. Dissera-lhe que a Carla morrera. Organizara um funeral falso. Controlara tudo sem qualquer remorso. Rui sentiu uma onda de emoções, choque, traição, tristeza, mas acima de tudo, raiva. Como podia a sua própria mãe esconder-lhe algo assim? Como podia tomar decisões que afetariam toda a sua vida e depois fingir que nada acontecera? Limpou os olhos e olhou em volta da sala. De repente, tudo parecia falso. O luxo, o silêncio, as coisas que a sua mãe deixara para trás, não significavam nada agora. Mas através da dor, uma coisa deu-lhe força. Mariana, a sua filha, a criança que ele perdera sem saber que alguma vez existira. Agora tinha de a encontrar novamente. Rui levantou-se, guardou a carta no bolso do casaco e saiu da casa. Não precisava de ficar mais tempo ali. Aquele lugar já não parecia um lar. Entrou no seu carro e dirigiu-se diretamente para o bairro onde Mariana dissera que vivia. As ruas eram estreitas e cheias de vida. As pessoas sentavam-se à porta de casa, as crianças brincavam com paus e pedras, e os vendedores gritavam os preços dos legumes e do pão. Rui saiu do carro e começou a andar, mas rapidamente notou as pessoas a olharem para ele. Algumas pareciam desconfiadas, outras pareciam zangadas. Ele não se enquadrava ali, e eles conseguiam ver isso.
Um grupo de homens bloqueou-lhe o caminho. Um deles deu um passo em frente. Está perdido? Perguntou o homem, de forma pouco amigável. Rui abanou a cabeça. Estou à procura de alguém. Uma rapariga chamada Mariana. Ela vive por aqui. O homem não se moveu. Muitos ricos vêm para aqui e trazem problemas, disse ele. Não queremos nada disso. Rui sentiu-se encurralado. Não queria discutir. Só queria ver a sua filha. Quando as coisas começaram a ficar tensas, uma voz familiar cortou o ruído. Senhor Rui. A voz de Mariana era pequena mas clara. Ela estava no fim do beco a segurar um saco de pão. Quando o viu, congelou por um segundo, depois correu. As pessoas à volta afastaram-se, observando-a enquanto ela corria na sua direção. Rui abriu os braços e Mariana saltou para eles sem pensar. Ele abraçou-a com força, fechando os olhos. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Peço tanta desculpa, sussurrou ele. Peço tanta desculpa por não ter estado lá quando nasceste. Os braços de Mariana envolveram-no com mais força. Você não sabia, disse ela suavemente. Não é sua culpa. Ficaram assim por muito tempo. As pessoas à volta recuaram lentamente, dando-lhes espaço. Rui não se importava com quem estava a ver. Naquele momento, tudo o resto desapareceu. As mentiras, a dor, os anos perdidos. Nada disso importava mais do que segurar a sua filha pela primeira vez. Ele finalmente tinha a verdade, e agora tinha a ela também. Nunca mais a deixaria ir. Quando finalmente se separaram, Mariana limpou o rosto e sorriu um pouco. Eu falei com a minha mãe sobre si, disse ela. Ela ficou assustada no início, mas acho que ela quer vê-lo. Rui acenou com a cabeça, ainda emocionado. Eu também quero vê-la. Tenho tantas perguntas e tanto para dizer. Mariana pegou na sua mão e começou a andar, guiando-o pelo bairro. As pessoas observavam-nos enquanto passavam, mas ninguém os parou agora. Rui já não era um estranho. Mariana levou-o à pequena casa de aldeia, partida, onde ela e a Carla viviam. Rui olhou para a porta e sentiu-se nervoso, mais nervoso do que alguma vez estivera na sua vida. Mas também se sentia pronto. Pronto para ver a Carla novamente. Pronto para enfrentar o passado, pronto para começar algo novo. Olhou para Mariana e sorriu. Obrigado, disse ele, por teres vindo à minha porta naquele dia. Mariana sorriu de volta. Eu só queria vender doces, brincou ela. Ambos riram um pouco. Depois Mariana abriu a porta e conduziu-o para dentro, passo a passo, para a vida que ele nunca conhecera. Rui sentou-se na beira da sua cama na manhã seguinte, a olhar para o teto. A sua mente não parara a noite toda. Não conseguia parar de pensar em Mariana, em Carla, em tudo o que lhe tinham contado. Parecia que tinha entrado numa história que não era sua, mas que de alguma forma lhe pertencia mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Precisava de algo sólido, algo que não pudesse ser negado. Precisava de provas, não porque não acreditasse nelas, mas porque lhe tinham mentido demasiadas vezes antes. Então, tomou uma decisão. Naquele dia, encontrou-se com a Carla e perguntou-lhe gentilmente se podiam fazer um teste de ADN. Ela ficou em silêncio por um momento, os seus olhos a perscrutarem os dele. Depois acenou com a cabeça. Se é isso que precisas, então sim, disse ela. Não foi fácil para ela, mas ela compreendeu. Rui marcou o teste para ele e para a Mariana. Ninguém discutiu. Apenas queriam que a verdade ficasse clara. Nesse mesmo dia, as amostras foram recolhidas na clínica de análises clínicas. Agora, tudo o que podiam fazer era esperar pelos resultados. Enquanto esperavam, Rui começou a passar mais tempo no bairro. No início, parecia estranho andar por ruas tão diferentes do seu mundo. Mas em breve tornou-se familiar. Aparecia com mercearias, trazia fruta fresca, medicamentos e pequenos presentes. Pagou as contas do hospital da Carla sem que lhe pedissem. Não queria que se sentissem como caridade. Apenas queria ajudar. Sempre que visitava, Mariana recebia-o com um grande sorriso. Corria para ele e mostrava-lhe o que aprendera naquele dia ou contava-lhe histórias sobre as pessoas do seu bairro. Rui ouvia cada palavra. Ria com ela, fazia perguntas e, lentamente, começou a sentir-se como um pai. Mariana tinha uma personalidade forte, cheia de energia e bondade. Ela também fazia perguntas, sobre o seu trabalho, a sua casa, a sua vida. Rui contou-lhe tudo e, nesses momentos, sentado em cadeiras partidas numa casa minúscula, Rui sentia-se mais em paz do que em anos. Não precisava de mais nada além do tempo que partilhavam.
Aprendeu sobre os dias difíceis que Mariana vivera, noites sem comida, dias sem sapatos, momentos em que a sua mãe estava demasiado doente para se mover. Mas mesmo nessas histórias, Mariana falava com esperança. Não se queixava. Aceitara a sua vida e continuara a lutar. Essa força impressionou Rui mais do que qualquer outra coisa. Ele também passou mais tempo com a Carla. Foi estranho no início, como andar sobre vidro. Mas em breve estavam a conversar novamente, não sobre a dor ou o passado, mas sobre a sua filha. Sentavam-se juntos a ver a Mariana a brincar lá fora e, lentamente, reconstruíram parte da ligação que tinham perdido. Rui começou a ver a mulher por quem se apaixonara todos aqueles anos atrás. Ainda corajosa, ainda gentil, ainda cheia de amor. Sempre que partia, prometia voltar no dia seguinte. E cumpria sempre. Carla não falava muito sobre o que acontecera com a mãe dele, e Rui não insistia. Haveria tempo para isso mais tarde. Por agora, o mais importante era o que estavam a construir juntos novamente. Finalmente, uma manhã, um envelope selado chegou à quinta de Rui. Vinha do laboratório. Tinha passado uma semana desde que tinham recolhido as amostras de ADN. Ele segurou o envelope nas mãos e olhou para ele. As suas mãos tremiam. Era isto, a prova final, a coisa que lhe diria de uma vez por todas se a Mariana era verdadeiramente sua filha. Sentou-se à mesa, rasgou lentamente o envelope e tirou o papel de dentro. Leu as palavras com atenção. A linha era clara, 99,9% de correspondência. Rui sentiu que lhe tinham tirado o ar. Deixou cair o papel na mesa, cobriu o rosto e chorou. Toda a dor, a espera, as perguntas, tudo terminou com um número. Ela era sua filha. Não talvez, não possivelmente, mas definitivamente. O seu coração parecia que ia partir de tão cheio que estava de repente. Tinha perdido tanto. Mas agora tinha uma segunda oportunidade. E não a ia desperdiçar. Não desta vez. Pegou no telefone com as mãos a tremer e ligou para a Carla. Ela atendeu ao segundo toque. Olá, disse ela. Rui tentou falar, mas a sua voz falhou. Limpou a garganta e tentou novamente. Sou eu, disse ele. Os resultados chegaram. Ela é minha. Houve uma longa pausa do outro lado. Depois, Carla sussurrou, eu sabia. Rui acenou com a cabeça, embora ela não o pudesse ver. Tu estás viva, disse ele baixinho. E a nossa filha é a coisa mais bonita que alguma vez vi. A sua voz tremeu. Não sei como compensar o tempo que perdemos, mas quero tentar. Carla não falou de imediato, mas ele conseguia ouvi-la respirar. Não tens de compensar tudo, disse ela finalmente. Basta estares aqui agora, e isso foi suficiente. Rui sabia que haveria desafios pela frente. Tinham tanto para resolver, tantas conversas ainda por acontecer. Mas agora, tinham algo real, algo verdadeiro, uma ligação que ninguém lhes podia tirar. A prova não mentia. Mariana era sua filha, e isso mudava tudo. Rui estava junto à porta principal da quinta, a olhar para o portão. Convidara a Carla para vir. Depois de tudo o que tinham passado, depois de o teste de ADN confirmar o que ele já sabia no seu coração, queria vê-la. Queria falar cara a cara. Chega de esconderijos. Chega de silêncio. O portão estava aberto e o caminho estava livre. Esperara por este momento, mas não sabia como se sentiria. Estava nervoso, não zangado, não amargurado, apenas cheio de emoções que estiveram presas durante anos. Então, viu a Carla, de pé mesmo dentro do portão. Parecia mais velha, mais magra, mais cansada do que ele se lembrava, mas ainda era ela. Ainda não estava a andar. Estava no jardim da quinta, paralisada. Rui lembrou-se de como costumavam rir ali, falar sobre o futuro, sonhar com uma vida juntos. Agora ela parecia uma estranha num lugar que outrora também lhe pertencera. Ele saiu lentamente, os seus olhos já cheios de lágrimas. Por que é que não me disseste? Perguntou ele. A sua voz falhou. Carla olhou para ele, os seus olhos cheios de dor e anos de histórias que guardara para si. Caminhou lentamente para a frente, passo a passo, até ficarem a apenas alguns metros de distância. Respirou fundo e começou a falar. A sua voz era calma mas cheia de emoção. Contou-lhe tudo. Como a sua mãe, Dona Maria, a ameaçara. Como lhe disseram para partir ou enfrentar algo pior. Como fugira grávida e aterrorizada. Como dera à luz sozinha num lugar onde ninguém a conhecia. Como lutara para criar a Mariana sem ajuda, mudando-se de lugar em lugar, sempre a olhar por cima do ombro.
Explicou como pensar em contar-lhe tantas vezes, mas o medo vencia sempre. Nunca soube se era seguro. Nunca soube se alguém ainda estava a vigiar. Rui ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não fez perguntas. Apenas ficou ali a deixá-la falar e lentamente começou a chorar. Quanto mais ela lhe contava, mais ele percebia quão profunda fora a sua dor e quão sozinha se sentira. Carla olhou para baixo enquanto falava. Eu tinha medo todos os dias, disse ela. Não só por mim, mas pela Mariana. Não podia correr riscos. Não me podia dar ao luxo de cometer um erro. Rui abanou a cabeça, as lágrimas a caírem. Devias ter-me dito, disse ele suavemente. Eu ter-te-ia protegido. Eu tê-la-ia protegido a ela. Carla acenou com a cabeça. Eu sei, mas não sabia em quem podia confiar. Eu não tinha nada, Rui. Nem dinheiro, nem casa, nem apoio, apenas um bebê e medo. A sua voz tremeu. Rui estendeu a mão e segurou-a dela gentilmente. Já não estás sozinha, disse ele. Juro que nunca mais terás de te esconder. Eu cuidarei de vocês as duas. Não terás de te preocupar com comida ou medicamentos ou qualquer outra coisa. Já fizeste o suficiente. Já não tens de carregar isto sozinha. Carla olhou para ele, surpreendida com a suavidade da sua voz. Esperava raiva. Em vez disso, ele ofereceu-lhe paz. Pela primeira vez em anos, sentiu-se segura. Segura o suficiente para chorar. Encostou-se a ele e deixou as lágrimas caírem. Dentro da quinta, Mariana estava junto ao corredor, a observar através da porta de vidro. Viera com a sua mãe, mas ficara para trás para lhes dar espaço. Não sabia exatamente o que diriam um ao outro. Só sabia que era algo grande, algo importante. Observou a sua mãe a falar. Viu Rui a ouvir, a limpar o rosto, a acenar com a cabeça. Depois viu-os a aproximarem-se. A sua mãe estendeu a mão. Rui abriu os braços. Abraçaram-se. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. Passara a vida inteira a perguntar-se sobre o homem da fotografia. O homem de quem ninguém falava. Agora ele era real e não estava zangado. Ele importava-se. Queria fazer parte das suas vidas. Era difícil explicar o que sentia, mas era algo profundo, alívio talvez, ou algo melhor. Pela primeira vez, o silêncio que sempre rodeara a sua família desaparecera. As mentiras acabaram. A verdade estava ali, a abraçar-se no jardim da quinta. E ela já não se sentia partida. Sentia-se inteira, como se tudo estivesse finalmente a fazer sentido. Os três sentaram-se no jardim da quinta depois, sem dizer muito no início. Rui trouxe bebidas, e sentaram-se no mesmo local onde anos antes ele e a Carla tinham planeado o seu futuro. O lugar não mudara muito, mas as suas vidas sim. Rui olhou para ambas, absorvendo cada detalhe. Carla parecia cansada, mas em paz. Mariana parecia feliz, ainda quieta, mas a observar claramente tudo. Ele pegou nas mãos delas e segurou-as. Quero criar novas memórias, disse ele. Não só para nós, mas para a Mariana. Ela merece isso. Vocês as duas merecem. Carla sorriu fracamente, e Mariana acenou com a cabeça. Durante anos, as suas vidas foram construídas em torno da sobrevivência. Agora havia uma oportunidade de construir algo novo. Não seria fácil. Havia muita dor ainda entre eles. Mas a parte mais difícil, o silêncio, o medo, as mentiras, estava finalmente para trás. Tinham enfrentado a verdade. E a verdade não os separou. Juntou-os. O jardim já não era apenas uma memória. Era um começo. Quando o sol começou a pôr-se, Rui levantou-se e ajudou a Carla a levantar-se. Mariana juntou-se a eles, e caminharam juntos em direção à casa. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém se sentia como um visitante. Ninguém sentia que não pertencia ali. Rui abriu a porta e eles entraram. Já não era apenas uma casa. Era um lugar onde uma família partida podia recomeçar. Mariana caminhou à frente e olhou em volta da quinta, já não maravilhada, mas com calma. Virou-se e olhou para a sua mãe e Rui, de pé, lado a lado. Estavam a conversar lentamente, cuidadosamente, como pessoas que ainda se estavam a conhecer novamente. O coração de Mariana estava cheio. Não era perfeito. Nada era, mas era real. Era honesto, e isso era suficiente. O passado fora doloroso. Mas tinham sobrevivido a ele.
Agora o futuro era deles para moldar. Juntos, a verdade finalmente vencera. E nessa verdade, encontraram paz. Mariana mudou-se para a quinta de Rui poucos dias depois do encontro no jardim da quinta. Os seus pertences eram poucos. Um pequeno saco de roupa, a sua cesta de doces e uma fotografia gasta da sua mãe a segurá-la ao colo quando era bebê. Rui levou as suas coisas para um dos quartos de hóspedes. Mas antes que ela se pudesse instalar, ele disse: "Deixa-me mostrar-te tudo." Fez-lhe uma visita completa à quinta, apontando para cada divisão com um sorriso. Havia a cozinha onde costumava fazer bolos com a sua mãe quando era criança. A biblioteca que ninguém tocara em anos, a sala de música ainda com instrumentos cobertos de pó. Mariana ouviu atentamente e fez perguntas sobre tudo. Os seus olhos iluminaram-se de curiosidade enquanto se movia por cada espaço. Já não parecia a casa de um estranho. Rui disse-lhe que podia escolher o quarto que quisesse para ser o seu. Ela escolheu o que tinha a maior janela, onde a luz do sol entrava de manhã. Naquela mesma noite, Carla chegou e a sua vida também começou a mudar. Rui garantiu que Carla tivesse um quarto perto do de Mariana. Ela também não tinha muitas coisas. Algumas roupas, uma mala velha e alguns medicamentos. No início, hesitou em desfazer as malas, incerta se realmente pertencia ali. Mas Rui disse-lhe claramente: "Esta é a tua casa agora. Chega de fugir." Lentamente, Carla começou a sentir-se segura. Ela ainda se movia silenciosamente pela quinta, mas os seus ombros já não pareciam tão pesados. Mariana, cheia de energia, trouxe um novo tipo de vida à quinta. Ajudava o pessoal da cozinha a fazer bolachas, tocava música na sala de estar e até organizava os livros na biblioteca. Rui notou a forma como as salas silenciosas começaram a soar diferentes. O lugar que outrora fora preenchido apenas por silêncio e memórias estava agora cheio de ruído. Ruído bom, risos, vozes e, por vezes, até música da pequena coluna de Mariana. Carla juntava-se a eles para as refeições todos os dias. A sua voz regressou pouco a pouco. Sorria mais. Ria. A quinta, que outrora parecia uma jaula do passado, estava a tornar-se algo novo. Uma tarde, Mariana perguntou se podia pôr os seus desenhos na parede do corredor. Rui disse que sim sem pensar duas vezes. Em breve, os corredores elegantes estavam cheios de papéis coloridos a mostrar cenas simples mas felizes, bonecos de palitos de mãos dadas, casas sob um sol, e um desenho de 3 pessoas com um coração entre elas. Esse fez Rui parar e olhar. "Somos nós?" perguntou ele. Mariana acenou com a cabeça, orgulhosa. "Sim, é a nossa família." Carla viu também e não disse nada, mas o olhar nos seus olhos dizia tudo. Rui comprou-lhe tintas e papel novos no dia seguinte. O pessoal da casa começou a tratar a Mariana e a Carla como se sempre tivessem pertencido ali. Ninguém questionou. Rui certificou-se disso. Por vezes, à noite, sentavam-se todos no jardim com chá ou sumo e conversavam sobre coisas simples, o tempo, a comida, velhas memórias. Rui adorava esses momentos. Já não se tratava de luxo. Tratava-se de proximidade, de estarem juntos. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. Uma noite, os 3 estavam a jantar numa pequena mesa redonda na cozinha. Não era uma refeição luxuosa, apenas algo simples. Arroz, feijão e frango assado. Carla ajudara a cozinhar, e Mariana pusera à mesa. Riram-se enquanto Mariana contava uma história sobre alguém no seu antigo bairro que acreditava que os gatos sabiam falar. Rui riu-se e abanou a cabeça. Depois, quando o riso acalmou, pegou no seu copo de sumo, limpou a garganta suavemente e disse: "Às mentiras que caíram e à verdade que nos libertou." Carla olhou para ele, depois estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. Os seus olhos eram quentes, cheios de emoção. "À verdade", disse ela suavemente. Mariana sorriu e encostou a cabeça no ombro de Rui. Ficou em silêncio por alguns segundos. Ninguém falou, mas o silêncio soube bem, cheio, não vazio. Não era o mesmo silêncio que outrora enchia a casa como um cobertor pesado. Era um tipo de silêncio pacífico, do tipo que te faz sentir seguro, compreendido e, finalmente, em casa. A partir daquela noite, tudo pareceu mais real. Mariana começou a chamar pai a Rui sem precisar de permissão ou aviso. Simplesmente saiu naturalmente uma manhã quando lhe pediu ajuda com algo. Ele parou no lugar quando ouviu, depois sorriu mais do que em anos. Carla viu também. Um sorriso suave no seu rosto disse-lhe tudo o que ele precisava de saber. Já não precisavam de falar sobre o passado, a menos que quisessem. O futuro era mais importante agora. Passavam os fins de semana juntos a dar passeios,
a jogar jogos ou simplesmente a relaxar em casa. Rui ensinou Mariana a jogar xadrez. Mariana ensinou-lhe a fazer flores de papel. Carla lia livros em voz alta na sala de estar enquanto eles ouviam. Estavam a construir algo novo, algo que nunca pensaram que poderiam ter novamente. E embora ainda houvesse coisas para curar, e dias em que a dor antiga os visitava, tinham sempre um ao outro para a enfrentar. Isso fazia toda a diferença. Isso fazia deles uma família. A quinta, antes tão silenciosa e fria, agora parecia um verdadeiro lar. Os corredores já não ecoavam com solidão. Agora ecoavam com risos, com vozes a chamar de uma sala para a outra, com o som da vida. Havia confusão por vezes, tinta na mesa, brinquedos nas escadas, papéis deixados em lugares estranhos, mas Rui não se importava. Na verdade, dava-lhe as boas-vindas. Cada pequeno sinal de vida lembrava-o do que tinham ganho. Carla sorria com mais frequência. O seu rosto parecia mais leve, como se um peso tivesse sido finalmente levantado. Mariana dançava pela casa com alegria, por vezes sem motivo algum. Rui observava-as e sentia algo profundo no seu peito. Não apenas felicidade, mas paz, um tipo de paz que nunca conhecera antes. Tinhas perdido uma vez, mas agora tinhas de volta. E desta vez, não as ia alargar. A quinta já não era apenas um edifício. Estava cheia de amor. E mesmo depois de tudo o que acontecera, aquele amor sobrevivera. Suportara o tempo, as mentiras, a dor. Nunca desaparecera. Naquela noite, Rui não conseguiu dormir. Fora para a cama como de costume, mas a sua mente continuava a mover-se. Sempre que fechava os olhos, as memórias voltavam. As antigas do passado e as novas das últimas semanas. Levantou-se silenciosamente, com cuidado para não acordar ninguém, e desceu as escadas. A casa estava silenciosa, mas não da forma vazia como costumava estar. Era o silêncio de pessoas a dormir, a descansar, seguras. Fez um chá e sentou-se na sala de estar. As luzes estavam fracas, apenas o suficiente para ver os desenhos que a Mariana fizera, ainda colados na parede. Bebeu lentamente, a pensar em como tudo se tornara diferente. Há algumas semanas, vivia em silêncio, rodeado de memórias que pensava serem tudo o que lhe restava. Agora, a casa estava cheia. Não sabia como descrever o sentimento no seu peito, mas era forte. Paz, talvez, gratidão, algo próximo da alegria. Olhou em volta da sala e sentiu que era exatamente ali que deveria estar. Enquanto estava sentado, absorto em pensamentos, ouviu passos suaves atrás de si. Virou a cabeça e viu a Carla de pé na porta. Parecia sonolenta, como se tivesse acabado de sair da cama, mas algo nos seus olhos dizia-lhe que também não conseguira descansar. Ela aproximou-se lentamente e sentou-se ao seu lado no sofá. Nenhum deles falou no início. Não era desconfortável. Parecia que ambos estavam a tirar um momento para compreender tudo. Então Carla virou-se para ele e perguntou baixinho: "Perdoas-me?" Rui olhou para ela por um longo segundo, a sua expressão gentil. Não precisou de pensar na resposta. Pegou na mão dela e segurou-a na sua. "Eu amei-te o tempo todo", disse ele. "Nunca parei." Os olhos de Carla encheram-se de lágrimas, e ela acenou com a cabeça. Não havia mais nada a dizer. A dor do passado era real, mas o amor também. Rui não esquecera o que acontecera, mas escolhera o que mais importava agora, o que tinham, o que ainda podiam construir. Enquanto estavam sentados juntos em silêncio, ouviram novamente o som suave de passos, desta vez mais pequenos, mais leves. Mariana desceu as escadas lentamente, os olhos semicerrados, de pijama. Olhou em volta, confusa por um segundo, depois viu os seus pais no sofá. Sem uma palavra, aproximou-se e subiu para o lado de Carla, aninhando-se com a cabeça no colo da sua mãe. Carla acariciou-lhe o cabelo suavemente, e Mariana fechou os olhos. Rui sorriu e estendeu a mão para tocar suavemente nas costas de Mariana. O momento era simples, mas significava tudo. Há algumas semanas, nem sequer sabia que ela existia. Agora, ali estava ela, a dormir tranquilamente na sua quinta, a sua filha, a sua família. Olhou para a Carla e depois para a Mariana. Tudo mudara. O passado fora cheio de mentiras, medo e separação. Mas levaram-os a este momento. Tinham-se encontrado novamente. A vida não facilitara, mas eles conseguiram. Rui recostou-se no sofá e suspirou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente calmo. O relógio fazia tic-tac suavemente ao fundo. Rui olhou para Mariana, depois para Carla, e pensou em quão perto estivera de perder tudo isto.
Se a Mariana não tivesse batido à sua porta naquele dia, tudo poderia ainda estar escondido. Ele ainda acreditaria que a Carla tinha desaparecido. Ainda estaria de luto por uma vida que pensava ter terminado. Mas um simples momento mudara tudo. Uma batida no portão, uma menina com uma cesta de doces. Foi tudo o que foi preciso. Agora Mariana estava aqui, a dormir, segura, amada. Carla estava ao seu lado, forte, corajosa, ainda a lutar para proteger a criança que criara sozinha. Rui pensou nos anos que tinham perdido, mas não queria mais pensar nisso. O futuro importava mais. Tinham tempo agora, tempo para rir, para crescer, para serem uma família, e ele não o ia desperdiçar. O passado seria sempre parte da sua história, mas não os definiria. O que os definia agora era isto. Estarem juntos, serem honestos e escolherem o amor. Carla encostou a cabeça suavemente no ombro de Rui, e ele encostou a sua cabeça na dela. Mariana dormia entre eles, a respirar lentamente. Tudo parecia certo naquele momento. Não precisavam de grandes gestos ou grandes promessas. Apenas precisavam um do outro. Rui sabia que a vida nem sempre seria perfeita. Ainda haveria desafios. Mas já tinham enfrentado o pior e saído mais fortes. Olhou para a Carla, para a Mariana, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Uma esperança real e firme. Do tipo que vem da verdade, não da fantasia. Tinham enfrentado mentiras e medo. E tinham chegado ao outro lado. Rui bebeu mais um gole do seu chá, agora frio, mas não se importou. O calor já não estava na chávena. Estava na sala, nas pessoas ao seu lado. Ficaram assim por muito tempo, sem necessidade de falar. Apenas estar ali era suficiente. Naquele momento de quietude, Rui soube que estava em casa. Não apenas a casa, mas as pessoas nela. O passado não podia ser mudado, e Rui aceitara isso. As mentiras causaram dor, mas a verdade trouxera-os de volta. E agora tinham uma segunda oportunidade. Nem toda a gente tem isso. Ele não a ia desperdiçar. Tinha uma filha para criar. Tinha uma mulher para amar. Tinha uma família. Enquanto olhava para as duas pessoas a dormir ao seu lado, pensou novamente na primeira vez que viu a Mariana no seu portão. Uma rapariga a vender doces, na esperança de ajudar a sua mãe doente. Aquele momento levara a tudo. A vida pode ter-lhe escondido a verdade durante anos, mas não podia esconder-se para sempre. Quando o amor é real, ele encontra o seu caminho de volta. Atravessa o medo, as mentiras, o tempo. Continua até chegar ao lugar a que pertence. E agora, pela primeira vez em tanto tempo, Rui sabia exatamente onde era esse lugar. Era aqui, com a Carla, com a Mariana, nesta quinta que outrora estivera cheia de silêncio. A verdade vivia aqui agora, e o amor também. Finalmente, chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz por teres chegado até aqui. Muito obrigado por assistires. Comenta abaixo o que achaste e qual foi a melhor ou a pior parte. Não te esqueças de subscrever. Até à próxima.